Então, 1 João, capítulo de número 5, versículo 13, a versão que eu tenho aqui diz assim: estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Vamos agora para o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si, e o maligno não lhe, ou então o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Feche seus olhos, mas não a tua Bíblia. Senhor, continuamos, ó Pai amado, desfrutando desse momento de culto que é tão maravilhoso, Senhor. Mas até agora nós podemos, ó Pai amado, participar, entregando a nossa oferta, entregando o nosso dízimo. Podemos participar te adorando também, ó Pai amado, entoando a ti louvores, ó Pai amado, aplaudindo e glorificando o seu nome. Pai amado, continuamos, ó Pai amado, a dedicar este culto ao Senhor, mas agora tendo a atenção à tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco desde, ó Pai, da abertura, Deus. Cada cântico o Senhor já veio nos confrontando e confirmando aquilo que o Senhor, ó Pai amado, falou ao meu coração. Por isso, ó Pai, eu quero ser somente um canal, ó Deus, e que a tua palavra possa alcançar todos que aqui estão, todos que estão nos seus lares e todos quanto terão contato, ó Pai, com esta palavra, e que ela venha de encontro e ao encontro às nossas vidas para produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, mantendo a sua Bíblia aberta. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que trata aos filhos com palavras chamadas de filhinhos. Mas João, no seu evangelho, ele tem uma abordagem diferente. João, no seu evangelho, ele vem apresentando Jesus, e de maneira diferente aos outros evangelhos. Por isso que dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sinótipos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas. Neles contém o quê? A maioria das passagens você vai ver os 3 falando. Alguma coisa você vai ver também João comentando, mas João ele apresenta diferente. Sabemos que cada um deles escreveu para um povo específico. Por isso a abordagem é da maneira como que eles tratam. Um fala da genealogia, outro já é mais específico, já vai direto aos fatos. Agora João, ele apresenta diferente. João, no seu evangelho, ele inicia dizendo que... Como que inicia o evangelho de João? Ele inicia falando do início. Mas do início o quê? Do início da história. Ele fala, olha, no início era o... E o verbo era... E o verbo estava com Deus. E ele continua discorrendo, dizendo, olha, e esse verbo se manifestou em carne em nosso meio e veio aos seus. Mas aos seus, a quem ele veio, não o recebeu. Aí João fala assim, mas todos quanto o receberam, receberam consigo também o poder de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Porque João, quando ele apresenta Jesus como verbo, você vai ver no decorrer dos capítulos, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Ele apresenta Jesus como o verbo de Deus encarnado, iniciando. Ele apresenta Jesus também como o Messias Salvador. Ele apresenta Jesus como a luz do mundo. Ele apresenta Jesus como uma porta. Ele apresenta Jesus de várias maneiras.
para que todos quanto pudessem ouvir, pudessem compreender que aquele Deus ao qual os seus pais ensinaram que ele poderia falar, esse Deus, por misericórdia, entregou um filho que se fez, abriu no mão da sua majestade, se fez homem e habitou no meio. Mas quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, muitos não receberam, não compreenderam, porque eles esperavam, e até hoje os judeus esperam o Messias, mas o Messias que não vem a fazer o que Jesus veio. Porque quando Jesus veio com um discurso apresentando a Deus daquela maneira, não foi ao encontro, à expectativa. E como não foi ao encontro à expectativa, muitos o rejeitaram. Muitos chegam até a entender que pode ser um profeta, mas nada mais que isso. Alguns colocam ainda Moisés acima dele, porque foi para Moisés que foi entregue as leis, e eles não conseguiam ver em um homem que era como eles, que chegou a chorar, que padeceu situações, ser esse homem Filho de Deus, porque eles imaginavam um Deus, tremendo, poderoso, que jamais poderia ser igual. E quando Jesus, além de se apresentar como filho, se apresentava também como Deus, aí complicou mais tudo. Só que muitos entenderam a mensagem. Por isso que a Bíblia fala que todos quanto entendeu, recebeu consigo o poder. Então é assim que João, no seu evangelho, apresenta Jesus. Agora, quando nós vamos para as cartas de João, a primeira, a segunda, a terceira, você vê João apresentando de uma maneira diferente, porque João já está falando aos salvos. João já está falando àqueles que já entenderam que Jesus é. João já está falando com aqueles que já haviam aceitado a Jesus. Portanto, ele fala assim: olha, teve uma vez que Jesus se apresentou dizendo que ele era o caminho. E quando ele era o caminho, ele se apresentou como? Eu sou a verdade. E ele falou assim: ninguém vem ao Pai, não vai ao Pai. Porque se ele fala vai, ele estava se referindo ao Pai, mas longe de si. Mas ele falou: ninguém vem ao Pai. Porque ele estava falando assim, todas as vezes falou: olha, eu e o Pai somos um. E como eu e o Pai somos um, se vocês forem um comigo, vocês verão os sinais se manifestando aqui na terra, como ele é realizado lá no céu. Por isso que ele ensina a oração quando os discípulos pediram: Senhor, mas ensina a cada um de nós a orar. Ele falou o quê? Olha, quando vocês forem orarem, vocês têm que mudar a maneira de falar. Fala assim: Pai Nosso. Porque esse Deus, eu estou apresentando a vocês como Pai. Porque eu tenho certeza que Ele é Pai, porque eu sou filho. E quando eu estou ensinando vocês que é nosso, eu estou falando que vocês podem tê-lo também como Pai. Então assim: Pai Nosso, que se encontra lá no céu. E depois quando ele fala que a sua vontade venha a ser realizada aqui na terra, como ela é realizada lá no céu. E até hoje, irmãos, nós recitamos, nós sabemos falar o Pai Nosso de cor, mas muitos de nós não compreendemos a essência do Pai Nosso. Porque esse fala assim: Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. De que maneira? Aqui na terra, da mesma forma que ela acontece lá no... E aí é um grande problema que nós já cometemos. Porque a Bíblia fala: ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Se você pedir, você vai ver acontecendo. Se você pedir no nome do Senhor, vai ser manifesto. Quanto de nós já oramos pedindo no nome do Senhor e não aconteceu? Eu tô com a mão levantada porque eu já fiz. Mas a Bíblia não fala que se a gente pedir no nome de Jesus, será manifestado? E por que não acontece?
A Bíblia mentiu? É porque a Bíblia ela tem ensinamentos que às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, não da maneira como que Ele disse. Porque a maneira como que Ele disse, Ele falou que a minha vontade vai ser manifesta aqui na terra, da mesma forma que ela acontece no céu. E muitas vezes a nossa oração como que é? Senhor, manifesta a minha vontade que eu quero aqui na terra, lá no céu. Nós às vezes mudamos o sentido da oração. Nós não falamos, Senhor, da mesma maneira que tudo que acontece no céu é a sua, que aconteça aqui. Nós falamos, não, Senhor, eu quero. E porque eu quero, eu vou fazer proposta, eu vou fazer tantas coisas porque eu quero e eu sei que eu vou receber. Às vezes nós aprendemos até a determinar, né? Eu determino. Mas para exemplificar isso, vamos supor, ó, eu tenho uma conta, uma suposição. Eu tenho uma conta aqui no bar da esquina. Aqui é uma casa do norte, não é isso? Aí, um de vocês aí que tem problema com pressão alta, que tem problema de colesterol, obrigado, que tem problema de diabetes e alguns problemas de saúde, chega lá e fala, olha, eu sei que o pastor Jonas tem conta aqui. E no nome dele eu quero fazer um pedido. Ele pode fazer isso sim ou não? Pode fazer sim ou não? Não, ele pode. Mas se eu tiver um relacionamento com o dono do bar, por ele me conhecer, qual vai ser uma coisa que ele vai fazer? Hoje ele vai enviar uma mensagem. Ó, tem uma pessoa aqui que está em seu nome querendo fazer um pedido. Sim ou não? Isso não pode acontecer? Eu do meu lado recebendo a mensagem, falo, olha, pode entregar porque eu falei que ele poderia fazer isso. Só que chega lá, ele fala, ó, eu chego assim, olha, mas o que ele está pedindo? Ele começa a falar todas as coisas que a pessoa está pedindo. Eu conheço você. E sei que você tem problemas de colesterol, problemas de diabetes, problema de pressão alta. E a comida que você está pedindo lá, porque você está com vontade, você está pedindo no meu nome, e por pedir no meu nome ele vai servir, sim ou não? Sim, se eu autorizar. Mas agora quando eu pergunto qual é o pedido, ele fala tudo que você está pedindo, eu falo não. Por que eu vou falar não? Porque eu sei que você está com vontade. Eu sei que você tem um desejo. Mas no meu nome eu não vou autorizar ele ceder a você, porque vai te fazer mal. Você conseguiu entender isso? É isso que acontece muitas vezes com Deus. Muitas vezes nós oramos, Senhor, e pedimos o nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, só que Deus, que nos conhece, que sabe que aquilo que nós estamos pedindo, por mais que seja um desejo nosso, não nos fará bem. Como Ele nos ama, Ele fala. Ou então eu vou mais longe, porque a Bíblia fala que hoje, como que Jesus se encontra lá no céu? A Bíblia nos ensina que Jesus tem uma maneira de estar. Como que Ele se encontra lá no céu? Ele está sentado lá. Então imagina assim, eu e você orando e falando, Deus, em nome de Jesus, e eu começo a colocar o desejo do meu coração, porque eu tenho essa liberdade, eu posso, então eu coloco tudo, e Deus está lá ouvindo tudo. Depois que Deus ouve tudo, Deus olha para Jesus e fala, e aí? No seu nome, o que eu faço? Jesus fala, não, isso não. Por que não? Não, agora não. Ele ainda não está preparado para isso. Se ele receber agora, vai fazer mal ao invés do bem. Aí Deus olha e fala, não. Aí quando nós recebemos de Deus, fala, Deus não está me ouvindo? Deus não está dando ouvido? Mas a grande realidade é que a vontade dele, como se realiza lá, se realiza aqui. Aquele que hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, ele também sabe tudo o que nós necessitamos, não somente agora, segundo a nossa vontade,
mas principalmente o que a nossa vontade pode produzir amanhã depois. E se a nossa vontade, se for realizada hoje, produzirá amanhã ou depois problemas, ele, por mais que, por tanto quanto ele nos ama, ele fala não. E quando nós recebemos não, nós não vemos um amor. Nós vemos um castigo, nós vemos não atendendo, nós nos sentimos até mesmo esquecidos. Então João, quando ele chega, ele fala: estas coisas eu vos escrevi a vocês, que vocês? A quem? O versículo 13, por gentileza. Olha lá, essas coisas escrevi a vocês que o quê? Que creem. Então não é incrédulo. Ele está escrevendo aqueles que creem. Ele fala que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês possuem a... Então já uma coisa aqui, meu irmão, você crê no nome do Senhor? Sim ou não? Então já tenho certeza, você já possui a vida eterna. Então você tem que entender, e esta noite o Senhor falava ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos aqui na terra nos esforçando, Natalice, e nos esforçando para quê? Para que eu não peque. Eu me esforço para que não peque, porque eu quero conquistar a vida eterna, e porque eu quero conquistar a vida eterna eu vou me esforçar. Tá certo eu fazer isso, sim ou não? A maneira pode até estar certa, mas o entendimento é errado, irmãos. Porque você não tem que se esforçar para não pecar, com o propósito de conquistar a vida eterna. Porque a vida eterna não é conquistada no meu e no seu esforço. A vida eterna não é conquistada na minha luta e na sua luta contra o pecado. A vida eterna foi conquistada na cruz do Calvário. A vida eterna foi conquistada quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. A vida eterna foi conquistada quando o Senhor falou: está consumado. Ao consumar, a dívida que tinha sobre a minha vida e a sua foi paga. E ao ser paga, nós já recebemos o direito, porque quando Cristo, nós já fomos ensinados aqui, quando Cristo ele foi enviado à terra, ele foi enviado à terra de que maneira? Fala assim, como primogênito. De que maneira é que Jesus foi enviado à terra? O unigênito. Desculpa, obrigado. Como unigênito. Repete aí então, vamos corrigir. Ratificando o que eu disse. Então, como Jesus foi enviado à terra? Como? Unigênito. O que significa isso? O filho único que Deus tinha. Porque ele ofereceu o melhor. Para que eu e você entendesse o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer bem. Só que quando o único se manifestou revelando o Pai, ao se entregar, ele deixou de ser o único, ele passou a ser o quê? O primogênito. Repete comigo. Ele passou a ser o quê? Então, aí você está me dizendo, então você está confirmando a mim, que quando Jesus veio, ele veio como unigênito, sim ou não? E quando ele morreu e ele ressuscitou como o quê? Como o... Por que primogênito? Primeiro de... Porque depois dele, teria o Walter, teria a Marluz, porque depois dele, teria o Enzo, porque depois dele teria você. Porque depois dele, você, como ele, pode se relacionar com um Deus que é Deus, tratando ele como Pai, tratando ele com mais intimidade. Porque eu e você podemos ter a ousadia de enfrentar até mesmo a porta do inferno, sabendo que ela não vai prevalecer, porque eu tenho um irmão, e o meu irmão, ele é grandão. Por isso que ele fala assim: olha, vocês que já declararam que o Filho unigênito... Não, tô lendo outra coisa. Vocês já declararam que Deus, que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, que entregou a sua vida e o recebeu. Então vocês já aceitaram a Ele. E quando você aceita o que Ele veio nos ensinar, você também se insere na família. Porque o próprio João no Evangelho falou que se eu e você, tantos quanto crescemos, teríamos o poder de ser o quê? Reconhecidos.
reconhecidos como filhos de Deus. Aí por isso que ele fala, estas coisas eu vos escrevi aos que crerem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem, não que pode ter, não que vai ter, não que terá. A Bíblia é incisiva, a Bíblia ela é cirúrgica, ela fala, porque vocês têm, vocês já têm o quê? Que vocês saibam que tem a vida eterna. Então a vida eterna já está garantida a mim e a você pelo sacrifício que Cristo fez. A vida eterna já é uma certeza, porque Deus nos amou enviando o único que tinha. A vida eterna, ela está garantida porque o único, ele saiu do céu como o único, mas ele foi recebido lá como primeiro. Porque todos nós subiremos como os filhos do Senhor quando Ele vier nos buscar. Oh! Tem algum filho de Deus aí? É por isso que João, ele inicia nesse versículo de número 13 falando isso. Aí depois ele fala, olha o 14 que ele diz, e esta é a confiança. Que confiança? Que temos para com Ele. Como Ele é a verdade, Ele é o caminho que nos conduz à vida. Aqui, nas cartas de João, o que acontece? João está apresentando de que maneira aqueles que se declaram salvos em Cristo teriam que viver. De que maneira iriam se relacionar com essa verdade? De que maneira estariam percorrendo este caminho? Por isso que ele fala, olha, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mais uma coisa que nós aprendemos aqui, que tudo que nós pedimos no nome do Senhor, nós vamos receber, sim ou não? Tem algo que o versículo nos diz, igreja. Ele fala, tenha confiança que temos para com Ele, porque eu confio que o que Ele fez foi suficiente. Eu confio que o sacrifício que nós estamos celebrando hoje, relembrando a morte de Cristo, foi suficiente. Eu não preciso mais pagar um preço, eu não preciso mais imolar um cordeiro, eu não preciso mais trazer ao sacerdote, porque o véu já se rasgou. Hoje nós temos esse livre acesso, por isso que ele fala, tem esse livre acesso com confiança. Não olhando para si. E o nosso maior problema é que às vezes nós não temos a confiança de falar com Deus, porque nós olhamos para nós. E quando nós olhamos para nós, nós encontramos defeitos. Quando nós olhamos para nós, nós encontramos falhas. Quando nós olhamos para nós encontramos limitações. Quando nós olhamos para nós encontramos pecado. E aí a Bíblia fala que o pecado faz o quê? A separação, sim ou não? E aí fala, mas e agora? Se a Bíblia fala que o pecado faz separação de nós para com Deus, como que eu posso chegar confiante se quando eu olho para mim, eu vejo pecado? Quando eu olho para mim, eu vejo imperfeições? Quando eu olho para mim, eu vejo o quanto eu sou volúvel? Porque hoje eu glorifico a Deus, dando a Ele toda a honra, mas quando eu chego na minha casa, eu me quebranto porque eu vejo que a realidade não é aquilo que na igreja eu recebi a palavra, não é aquilo que eu imaginei, e muito menos aquilo que eu orei pedindo. Quando eu chego em casa, é tudo, às vezes está da mesma maneira, ou então está pior. E aí eu não tenho mais essa confiança de ser ousado e chegar diante do trono da graça. Mas quando ele fala aqui, olha, essa confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve. Olha, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Que confiança é essa? Que certeza é essa? Se eu sou falho, se eu olho para mim e eu não vejo dignidade para pedir para Ele fazer isso. Mas nós já ouvimos tantas vezes, e o Senhor só quer reforçar como Ele reforçou para mim. Ei, você como filho, se você pecar hoje, Deus te ama.
E se você vencer o pecado amanhã, Deus continua te amando. Mas e se você cair de novo no pecado, se caiu hoje e falou que se arrependeu e caiu amanhã, Deus continua te amando. E Deus não vai te amar mais quando você vence o pecado. E Deus não vai te amar menos quando você cede ao pecado, porque Ele te ama incondicionalmente. Não são os seus acertos, nem os seus erros. Os seus erros não fazem você se tornar um filho predileto. E os seus acertos não fazem você se tornar um filho predileto. E os seus erros não fazem você se tornar um filho esquecido, porque Ele te ama com acerto, Ele te ama com erro, Ele te ama vencendo o pecado, Ele te ama caindo no pecado, porque Ele escolheu te amar, e simplesmente assim. Então não permita, em nome de Jesus, que as nossas limitações tirem essa confiança quando nós vamos falar com Deus, porque é isso que a palavra nos orienta. E Ele te ama, Enzo, da maneira como você se encontra. Por mais que algumas pessoas podem falar, olha, mas você precisa acertar isso, você precisa, olha, melhorar nisso. Sim, mas Deus te ama. Mas o amor dele é tanto, Júnior, que Ele te recebe da maneira como que você se encontra. Mas o amor dele é tão grande, é tão grande, é tão grande por mim e por você, que Ele não vai permitir que nós venhamos permanecer da maneira como que nós nos encontramos. E aí o que Ele faz? Dia após dia Ele vai nos transformando. Dia após dia Ele vai ajustando o nosso caráter. Dia após dia Ele vai moldando a nossa vida. E aí muitas vezes sabe o que Ele faz? Ele usa o seu irmão que está ao seu lado, que hoje levanta a mão com você e dá glória a Deus, e amanhã Ele usa o seu irmão para ajustar em você um caráter cristão. Porque até Cristo ser formado em nós, e Cristo ser formado em nós não é somente nas vitórias que nós temos, mas Cristo é formado em nós principalmente nas derrotas que nós sofremos, nas perdições que nós sofremos. João foi o único que não abandonou. João foi o único dos discípulos que não deixou. Todos fugiram, todos correram. O Pedro negou, o outro traiu, mas todos deixaram. Aos pés da cruz só permaneceu João. Por isso que João, ele fala com a igreja, e muitos dizem que depois de tudo que João passou na ilha de Patmos, ele ainda chegou a ser pastor, ou pastoreou a igreja em Éfeso. Alguns dizem isso. E sabe como que ele cumprimentava? Ele não cumprimentava com shalom. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ele cumprimentou os discípulos como? Paz seja convosco. E é esse o cumprimento oficial da nossa igreja. Desculpa se eu não tinha te explicado ainda. É isso. Que diferença é? A Assembleia de Deus fala, olha, paz do Senhor. A décima fala, graça e paz. Não, paz de Deus. Tem outra igreja que fala, graça e paz. O pastor Silvano, ele vem aqui e fala, graça vos seja multiplicada. Por quê? Porque Paulo, ele cumprimentava a igreja assim. Então, de que maneira se cumprimenta? Da maneira como que você sentir melhor. Se você quiser desenvolver essa identidade como nós, como comunidade de Novo Tempo, paz seja convosco. Porque é assim, quando a Bíblia fala que Jesus se manifestou, quando os discípulos estavam reunidos com medo, porque ele havia morrido, ele se manifesta, passa por dentro. E quando eles olham, ele fala, paz seja convosco. Quando ele se manifesta novamente, ele fala, paz seja convosco, porque essa é a maneira que nós, como igreja, a Assembleia de Deus é paz do Senhor, graça e paz de Deus em tantas formas. Mas então, como João, ele cumprimentava, sabe como João cumprimentava? Ele falava assim, amem uns aos outros, amai-vos uns aos outros. O cumprimento dele era amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque ele estava querendo ensinar a igreja a maneira certa de percorrer o caminho para que pudesse encontrar a vida. E é por isso que ele expressa isso. Ele fala, então se nós orarmos segundo a vontade do Senhor, que todas as orações que nós fizemos, que possamos se encerrar falando assim, Senhor, mas seja feita segundo a tua vontade. Porque foi até esse o pedido que Jesus fez. Quando ele estava no Getsêmani. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que ele ia padecer.
Mas quando ele estava próximo a sentir todo o peso, ele, como homem, ele falou: Senhor, eu não estou suportando. O corpo já transpirava gotas de sangue. O estresse era tremendo. Já sabendo que ele iria padecer. Não somente os chicotes, não somente uma coroa de espinhos. Todo esse sofrimento, muito mais que isso. Ele saberia que em um momento ele não sentiria a presença do Pai. E por tudo isso ele falou assim: impossível. Irmão, se Jesus falou isso, por que eu e você não podemos falar? E às vezes fala: mas será que eu posso? Você pode falar com o seu Pai o que você quiser. Porque Ele te entende, Ele te ama. Eu não sei expressar palavras bonitas como o Silvano fala. Mas vai falar, mas alguns falam: não, mas tem que ter respeito com o Pai. Não pode chamar ele. Ah, meu irmão, se você chamar ele de cara e ele saber que essa maneira que você está referenciando, ele tem verdade no seu coração, ele te ouve. Porque ele sabe que você não está desrespeitando, mas você está falando com ele como alguém que é próximo. E é essa vontade que o Senhor quer que nós, como igreja, nos relacionemos a Ele, sabendo que Ele está distante do céu, mas tendo certeza que quando nós falamos, Ele ouve a nossa oração. Quando nós choramos, Ele colhe as nossas lágrimas. Quando nós clamamos, ai meu Deus, Ele recebe o nosso clamor e a nossa adoração. É essa certeza que João está falando à igreja e fala: olha, então quando nós como igreja entendemos que se nós orarmos segundo a vontade dEle, tudo que vai ser realizado aqui na terra será realizado para a honra e glória do nome dEle. O versículo 18, ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em... E agora? E agora? Ah, não, e agora? Como que nós vamos fazer, Léo? Eu Cris, e agora como nós vamos fazer? Se fala que quem é nascido dele não pode ter relacionamento com o pecado, como nós vamos fazer se a nossa natureza é pecaminosa? Se nós formos refletir, talvez nessa semana nós cometemos pecado, falando o que não deveria falar, não ajudando o que nós deveríamos ajudar, porque a Bíblia nos ensina se nós podemos fazer o bem e não fazemos nós. E como agora esse ser que tem pecado, mas João fala: olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Então eu não nasci de novo, pastor. E agora o que eu faço então? Vou fazer igual Nicodemos, vou ter que voltar? Não. E como que é? Meu irmão, Deus ama tanto que para tratar com Nicodemos ele foi de noite, porque de dia ele ia expor aquele homem diante de toda a nação. Mas por amor ele falou: foi de noite, ninguém precisa saber, mas eu preciso me revelar ao Nicodemos para que ele compreenda. Que relacionamento é esse que eu quero? E agora, se nós temos a compreensão que nós somos pecadores, se nós estamos sujeitos a vivenciar pecados, como se relacionar com esse Deus? Se a Bíblia fala que os que são nascidos de Deus vivem dessa maneira, eu me perguntei: e agora? O que fazer? Como que eu vou tomar? Que atitude? Como que eu vou viver? Se o pecado me rodeia e constantemente ele está, como que eu vou viver agora? Como ser esse filho de Deus dessa maneira? O Senhor está para vir, será que Ele vai encontrar fé na minha vida? Como? Primeiro João 3, ele fala isso também, sobre o pecado. Dizendo que quem é nascido, quem é salvo, não peca.
Só que aí eu fui pegar algumas outras traduções para que pudéssemos entender. E a tradução corrigida, a ACF, que às vezes nós usamos, ela fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E quando pega essa tradução, aí é pior ainda, vale? Porque ela fala assim: todos que são nascidos de Deus não peca. E eu peco. Aí eu vou falar o quê? Eu não sou nascido. Porque se a Bíblia fala, a Bíblia é verdade, sim ou não, igreja? Se a Bíblia é verdade, e agora? Como que eu vou lidar com essa verdade? Por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? De si próprio. Libertar de compreender esse relacionamento que esse Deus está fazendo. Porque esse mesmo texto, quando nós vamos para a NVI, fala assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Opa! Já muda alguma coisa? Fala assim: porque todos que é nascido de Deus, ele não está no... Na outra versão fala que todos que são nascidos de Deus não. E como lidar com essa questão de não pecar? A NVI já traz uma outra tradução. E quando nós vamos para a NAA, que essa tradução, ela nos traz uma melhor compreensão. Que todo aquele que é nascido de Deus não... Já mudou? Aqui está falando que é quem não peca. E é isso que você precisa entender, igreja. Porque quando você cometer um erro e um pecado, não é para você achar que você é o pior e se afastar do Senhor. Mas é pelo contrário, é para você se humilhar e se aproximar dele. Porque quando você se arrepende, quando o seu coração é quebrantado, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E quando nós compreendemos isso, Natalice, mesmo sabendo que nós somos pecador, Wellington, nesse dia tão especial que nós nos assentamos à mesa do Senhor, Pastor Luiz, que prazer ter o Senhor aqui conosco. Saber, é quem não peca, não, é quem não vive em pecado. E eu quero crer que nós estamos aqui, nós não vivemos em pecado. Estamos sujeitos a pecar. E se eu pecar, eu sei que eu tenho um advogado, que ele é justo e fiel. E ele está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E se nós falamos: Senhor, me perdoa, ele vai falar: Pai, perdoa. Perdoa, porque eu sei que viver nessa carne é difícil. A alma traz muitos sentimentos que às vezes nos impulsiona a fazer aquilo que nós não queremos. De repente ele fala: lembra que Paulo escreveu: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse constantemente eu faço. Por isso, miserável homem que eu sou. Senhor, mas esse homem que se considerou miserável, outrora ele bateu no peito e ele falou: sedes meus seguidores, como eu sou de Cristo. Ele estava falando para a igreja, falando assim: olha, você é pecador como eu sou, mas eu sigo o Senhor, e quando eu erro, eu me arrependo, e eu sei que o perdão dele me purifica de todo pecado, e eu vou com ousadia, enfrentando a porta do inferno, sabendo que ele não vai prevalecer contra a igreja, contra a minha vida, quando eu estiver em Cristo. Quando Cristo estiver em mim, é quando esta verdade briga com o meu eu quer o pecado, a verdade fala: você não peca. Eu quero o pecado, a verdade fala: você não peca. Você cai e peca, aí você cai e peca, mas você não se rende ao pecado, você se rende à verdade, e você fala: Senhor, me perdoa. A verdade vem e sobre a sua vida, ela vai te libertando. Por isso que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece essa verdade, mais você sabe, mas você vai saber que a verdade, por te amar tanto, ela não vai deixar que o erro que você cometeu, que o pecado que você cometeu, crie um abismo. Mas se você se arrepender, ela é o elo que traz para perto. Se a sua fé esmorecer, ela vai fortalecendo ela. Por isso que fala: conhece a verdade, porque conhecendo essa verdade, ela te liberta. Por isso que às vezes você vê pessoas que falam: ai, mas conhece, mas não é liberto, porque não se relacionou com a verdade. Por isso que ele fala que a verdade é o quê? É um caminho.
O que é isso, pastor? Falou, olha, se a verdade é um caminho, se relaciona com ela. De que maneira? Ande pelo caminho, porque andando pelo caminho, deixa pegadas, e as pegadas que forem más, o caminho vai te direcionando para que você conserte a sua pisada. Não é assim se você vai no especialista e você pisa torto, traz problema para o seu organismo, para o seu corpo, pode afetar até mesmo a sua coluna. Aí se você vai no especialista, ele faz o quê? Põe o quê? Olha, calça uma palmilha e vamos ver, agora vai fazer exames, tem um negócio que faz, que sabe a inclinação, que sabe o ângulo, sabe o quanto precisa corrigir na sua pisada, para que o seu caminho não traga, olha, tá fresco. A palmilha que você põe no pé é para corrigir como você pisa falso, como você pisa torto. E porque o seu pisar torto pode trazer problema para o seu organismo, e a cabeça não quer que o organismo padeça. Por isso que quando você coloca um calço, o calço corrige a sua imperfeição. Você continua sendo o mesmo João, mas agora é o João que não pisa mais errado. Por que não pisa mais errado? Porque tem um calço que corrige. É isso, irmão. Quando você está andando pelo caminho que é a verdade vai formando um calço, corrigindo as imperfeições da sua pisada. Por isso que hoje você olha para a sua vida e olha para trás. É a mesma pessoa? Ai, pastor, eu tenho muito para melhorar. Eu estou falando, olha para trás. Porque a gente tem costume de olhar para frente e falar, ai, mas eu não quero mais ser assim. Mas olha para trás. Melhorou, sim ou não? Então, meu irmão, tem Cristo sendo forjado na sua vida. É Cristo calçando o seu pé com a verdade. Aí eu nem percebi, é assim. Porque quando você vai se relacionar com a verdade, você não percebe, mas a verdade vai entrando na sua vida. E quanto mais a verdade entra, mais as coisas erradas vão saindo. A sua palavra já não é mais a mesma. Você passa a fazer valor à tua palavra, porque você sabe que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. As pessoas podem falar o que for, mas você fala, eu não sou assim. Por isso que nós temos que falar, não, olha para mim também. Ai, mas tá um monte de crente, tudo picareta. Tá, mas olha pra mim, me aponta o meu erro. Você tem coragem de falar isso? Sabe por que nós não temos coragem de falar isso? Porque quando eu falar, aponta o meu erro, a pessoa pode apontar. Mas e aí, irmão, porque talvez você tá errando e você não sabe. Agora quando você se posiciona e falar, aponta o meu erro, ele vai falar, o seu erro é esse. Pronto, agora você já sabe, corrige. Ah, mas não consigo, mas peço ao Senhor e continue no caminho, porque o Senhor, que é o seu caminho, que é a verdade, Ele vai moldando o seu pé, Ele vai corrigindo a sua pisada. Ah, meu Deus do céu, é para isso que a igreja serve, irmão. É para você se relacionar com pessoas imperfeitas, mas nas nossas imperfeições, Cristo vai se revelando, Cristo vai se ajustando aos nossos desgastes, até que sejamos ser um corpo perfeito. Por isso não é o que eu faço, porque para Deus, muito mais do que eu faço, é a motivação que me leva a fazer. No final, nós falamos isso semana passada, no final do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, olha, haverá um dia em que muitos vão chegar diante de mim e vão falar, Senhor, em teu o nome de Jesus tem poder, sim ou não? Só que ele fala, muitos vão chegar em teu nome e eu expulsei demônios. Em teu nome, seja ousado, irmão. Se o demônio se manifestar, seja ousado, fala em nome de Jesus, repreende esse mal. Ai, pastor, mas é você. Porque se você for ousado confiar no nome do Senhor, o nome dele será glorificado na sua vida. Você vai ver demônios sendo sujeitos ao seu nome. Agora cuidado, porque ele fala assim, muitos vão falar em teu nome, eu curei enfermos. Muitos em teu nome fiz tantas coisas. Ele vai falar o quê? Por quê? Essa semana essa palavra ficou pesada no meu coração. Apartai-vos de mim. O próximo, por favor. Porque o que ele fala? Ele não fala, ó, a partir de hoje o nosso relacionamento está cortado. Josué, ele não fala assim, olha, você pisou na bola, a partir de hoje já não tem mais relacionamento. Porque nós somos assim.
Né? Quando um pisa na bola, fala, a partir de hoje, segue o caminho, mas nós não temos mais relacionamento. Mas ele não. Ele fala o quê? Eu? Nunca. Esse nunca, irmãos, eu estava em casa, eu falei, Tainá. É nunca, irmã Ivanilda. Sabe o que é isso? É pessoas que profetizam. E o que profetiza, o que acontece? Quando acontece, a pessoa fala, olha, tudo que fala, acontece. Então, tem que dar crédito. Você tem que avaliar, irmãos, para ver a vida que ele leva. Porque todas as palavras de Balaão se cumpriu. E Balaão é considerado um profeta do Senhor? É um profeta anti-Cristo. Então, nessa vida nós podemos nos deparar, Ana, com pessoas, irmã Ivanildo, pastor Aceli, que em nome de Jesus vão operar milagres, mas vivem uma vida anticristo, porque não vivem uma vida que dá testemunho. Por isso muito fala, mas esse daí prega muito, e quando prega tem salvação, mas olha a vida que leva. Não tem problema, irmãos, é ele com Deus. Ora para Deus ter misericórdia da vida dele. Não divulga o pecado dele, mas olha para Deus ter misericórdia da vida dele. Porque nós falamos semana passada, é seu irmão. E se é seu irmão, não expõe o seu irmão. Paga um preço pelo seu irmão. Mas Jesus fala que eu nunca conheci vocês. Então ele fala assim, você usou meu nome. E profetizou e a profecia aconteceu, mas eu não te conheço. Você usou o meu nome. E através do meu nome, pessoas foram curadas, mas eu não te conheço. Você usou o meu nome. E através do meu nome, maravilhas aconteceram, mas eu nunca te conheci. A pior coisa é isso, irmãos. Naquele grande dia que nós estamos tão esperando, sabendo que nós temos certeza que somos salvos, porque já entregamos a vida ao Senhor, já descemos as águas, já professamos, então você é salvo, porque é salvo pela fé, e a fé pela graça que o sacrifício de Cristo nos concedeu. Eu nunca vos conheci. Por isso que eu já entro na palavra, quando Paulo fala assim, examine-se a si mesmo, para que você não participe deste momento indignamente. E indignamente trata de modo, é um advérbio de modo, é a maneira que você está participando. Sabe quem corre o risco de participar da ceia indignamente? Quem acha que não precisa pedir perdão. Quem acha que bate no peito igual aquele que ficava na esquina, que Jesus falou, olha, eu dou dízimo, faço isso. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos participando da ceia achando que somos dignos para participar, porque nós achamos que nós não pecamos. Porque às vezes nós não conseguimos identificar o pecado. E temos que tomar cuidado, porque a iniquidade é quando o pecado já não é mais encarado conosco como pecado. E corremos o risco de nos tornar iníquos. Mas em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor vem nos abrir a nossa mente para que possamos compreender. Quando chegamos no Senhor, Senhor, me perdoa. Perdoa pelos erros que eu cometi, Pai. Eu tenho certeza que eu cometi outros que eu nem lembro. Mas também, Senhor, o Senhor conhece de todos. O Senhor ouviu tudo. O Senhor ouviu o que eu poderia ter feito. Então me perdoa, Senhor. Porque quando você pede perdão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque quando você pede perdão, você se relaciona com Cristo. E em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Então não permita que nenhum acusador te impeça de caminhar no caminho da maneira como você deve caminhar, com a cabeça erguida. Não é achando que você é um pobre coitado. Você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Ele pagou um preço, entregou o Filho. Você é alguém que o Filho pagou um preço e entregou a vida. Você é alguém que o Filho subiu, o Espírito Santo desceu para estar caminhando com você até a consumação dos séculos. É você que é esse alguém. Por isso eu te convido a ficar sobre os seus pés. O diaconato, por favor, ministério de louvor.